Os Escolhidos, capítulo 19. A volta para casa. Depois que atravessou o Jordão, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã. Gênesis 33, verso 18. Ali, por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar. Gênesis 33, versos 19 e 20. Foi ali também que cavou o poço ao lado do qual Jesus se assentou 17 séculos mais tarde. No calor do meio-dia, o filho de Jacó, o Salvador, descansou junto a esse poço e falou aos seus ouvintes, que o escutavam maravilhados, a respeito daquela fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, verso 14. O tempo em que Jacó e seus filhos permaneceram em Siquém acabou em violência e derramamento de sangue. A única filha que ele tinha foi levada à vergonha e à tristeza. 2 irmãos estavam envolvidos no crime de assassinato. Uma cidade inteira foi destruída e os moradores assassinados em represália ao ato irresponsável de um jovem impetuoso. O início de tudo, o que levou às consequências tão terríveis, foi que a filha de Jacó saiu para conhecer as mulheres daquela terra, Gênesis 34, verso 1, associando-se com os descrentes. Quem busca prazeres entre aqueles que não temem a Deus está atraindo as tentações. A cruel traição que Simeão e Levi armaram contra os siquemitas foi um terrível pecado. A notícia da vingança encheu de horror o coração de Jacó. Amargurado pelo engano e violência que seus filhos praticaram, ele disse: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Gênesis 34, verso 30. Jacó entendeu que havia motivo para que todos se humilhassem profundamente. A crueldade e a falsidade estavam estampadas no caráter de seus filhos. Os falsos deuses e a idolatria tinham ganhado terreno, até certo ponto dentro da sua família. Enquanto Jacó estava assim, prostrado em angústia, o Senhor lhe ordenou que fosse para o sul, até Betel. A lembrança desse lugar lhe trazia à mente não apenas a visão dos anjos e das promessas da misericórdia de Deus, mas do voto que ele tinha feito ali, reafirmando que o Senhor seria o seu Deus. Decidido a limpar sua casa da contaminação da idolatria, antes de ir para esse lugar sagrado, ele deu instruções a todos: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Gênesis 35, versículos 2 e 3. Relembrando a primeira experiência em Betel. Com profunda emoção, Jacó repetiu a história da sua primeira visita a Betel e de como o Senhor lhe apareceu à noite em visão. Seu coração ficou comovido. Seus filhos também foram tocados por um poder que dominou a todos. Ele utilizou o meio mais eficaz a fim de prepará-los para tomarem parte na adoração a Deus quando chegassem a Betel. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os entregou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Gênesis 35, versículo 4. Deus fez com que o medo tomasse conta dos habitantes da terra para que não tentassem se vingar do massacre ocorrido em Siquém. Os viajantes chegaram a Betel em segurança. Ali, o Senhor apareceu a Jacó mais uma vez e renovou com ele a promessa da aliança. De Betel, eram apenas 2 dias de viagem até Hebrom, mas essa jornada trouxe muita dor pela morte de Raquel. 2 vezes ele havia trabalhado 7 anos por amor a ela. O amor que tinha por Raquel tornou mais leve o seu trabalho, pois havia sido um amor profundo e duradouro. Antes de morrer, Raquel lhe deu um segundo filho. Já quase expirando, ela deu o nome de Benoni à criança.
o filho da minha dor. Mas o pai preferiu chamá-lo de Benjamim, o filho da minha mão direita, ou minha força. Quando Jacó chegou ao fim da sua viagem, ele foi visitar seu pai Isaque em Mane, que é Hebrom. Ali permaneceu durante os últimos dias de vida de seu pai. Para Isaque, bastante doente e cego, a bondade e a atenção desse filho que havia ficado tanto tempo longe de casa foi um conforto durante os anos de solidão e perda de seus entes queridos. Jacó e Esaú se encontraram junto ao leito de morte de seu pai. Os sentimentos do irmão mais velho estavam completamente mudados. Jacó, muito satisfeito com as bênçãos espirituais da primogenitura, cedeu para o irmão mais velho a herança das riquezas de seu pai, a única herança que Esaú buscava ou apreciava. Não estando mais separados pela inveja ou ódio, eles se despediram e Esaú foi morar no Monte Seir. Deus, que é rico em bênçãos, concedeu a Jacó as bênçãos seculares, além da bênção mais elevada que ele buscava, a bênção espiritual. Essa separação entre Jacó e Esaú fazia parte do plano de Deus com relação a Jacó. Como os dois irmãos eram tão diferentes um do outro quanto a fé que professavam, era melhor que vivessem separados. Tanto Esaú como Jacó tinham liberdade para viver de acordo com os mandamentos de Deus e receber o seu favor. Mas os dois irmãos seguiram caminhos totalmente diferentes e a vida de cada um deles continuou a se diferenciar cada vez mais uma da outra. Não houve nenhuma preferência arbitrária da parte de Deus para que Esaú fosse excluído das bênçãos da salvação. Não há outra decisão, a não ser a que é tomada pela própria pessoa, pela qual ela venha a se perder. Deus estabeleceu em sua palavra as condições para que todos sejam candidatos à vida eterna. Obediência aos seus mandamentos por meio da fé em Cristo. Ele apresenta como modelo o caráter que está em harmonia com a sua lei. E todo aquele que atingir essa norma entrará no reino do céu. Com relação à nossa salvação final, essa é a única eleição a que a palavra de Deus faz referência. Eleita é toda pessoa que opera a própria salvação com temor e tremor, que veste a armadura e combate o bom combate da fé. É escolhido todo aquele que ora fervorosamente, busca as Escrituras, foge da tentação, mantém firme a sua fé e é obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. As provisões para a redenção são oferecidas a todos. Os resultados serão desfrutados por aqueles que cumprirem as condições. Esaú desprezou as bênçãos da aliança. Por sua escolha deliberada, ele se separou do povo de Deus. Jacó escolheu a herança da fé. Ele se esforçou por obter essa herança pela astúcia, traição e falsidade. Mesmo assim, Deus permitiu que seu pecado fosse um meio de correção para ele. Jacó nunca se desviou do seu propósito ou renunciou à sua escolha. Jacó saiu um homem diferente daquela noite de luta. Sua autoconfiança foi destruída. Mesmo depois, em lugar da falsidade e do engano, sua vida foi marcada pela simplicidade e verdade. Os elementos indesejáveis do seu caráter foram consumidos no fogo da fornalha. O verdadeiro ouro da fé revelada em Abraão e Isaque mostrou seu brilho na vida de Jacó. O pecado de Jacó e a cadeia dos acontecimentos que dele se originaram levaram a produzir frutos ainda mais amargos no caráter de seus filhos. Esses filhos desenvolveram graves defeitos. A vida em família revelou os resultados da poligamia. Esse terrível mal faz secar as fontes do amor e sua influência enfraquece os laços mais sagrados. O ciúme das várias mães provocou amargura nos relacionamentos familiares. Os filhos cresceram mal-humorados e insubmissos. A vida do pai foi entristecida pela ansiedade e a dor. Apesar disso, um deles tinha um caráter totalmente diferente. O filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal parecia refletir a beleza interior do seu espírito e do seu coração. Puro, ativo e alegre,
O rapaz possuía sinceridade e firmeza moral. Ele dava atenção às instruções de seu pai e tinha prazer em obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, lealdade e veracidade, já estavam evidentes. Depois da morte de sua mãe, ele se apegou mais intimamente ao pai. O coração de Jacó estava ligado a esse filho de sua velhice. Ele gostava mais de José do que qualquer outro filho. Gênesis 37, verso 3. Esse carinho pelo filho viria a tornar a causa de problemas e tristeza. Jacó foi imprudente em demonstrar sua preferência por José, e isso provocou a inveja dos outros filhos. José tentou bondosamente corrigir seus irmãos, mas isso apenas aumentou ainda mais o ódio e o ressentimento. Não suportava ver os irmãos pecando contra Deus e levou o problema a seu pai. O presente e sonhos. Com profunda emoção, Jacó implorou que não trouxessem vergonha sobre seu nome e, acima de tudo, que não desonrassem a Deus, desrespeitando daquela maneira as suas leis. Envergonhados porque sua maldade tinha sido revelada, os moços pareceram estar arrependidos, mas apenas esconderam seus verdadeiros sentimentos, que se tornaram mais cruéis ao verem que suas faltas tinham sido expostas. O presente do pai a José, uma túnica muito cara, usada somente por pessoas importantes, provocou neles a suspeita de que ele pretendia ignorar os filhos mais velhos e conceder o direito de primogenitura para o filho de Raquel. Certo dia, o rapaz contou a eles um sonho que teve. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Gênesis 37, verso 7. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Gênesis 37, verso 8. Exclamaram seus irmãos irados e cheios de inveja. Pouco tempo depois, ele teve outro sonho, que também contou aos irmãos. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Gênesis 37, verso 9. O pai, que estava presente, falou em tom de reprovação. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até ao chão diante de você? Gênesis 37, versículo 10. Apesar da aparente severidade de suas palavras, Jacó acreditava que o Senhor estava revelando o futuro a José. Enquanto o rapaz estava ali diante dos irmãos, o espírito de inspiração fazia o seu rosto brilhar. Não puderam deixar de admirar o irmão, mas odiavam a pureza com que ele reprovava os seus pecados. Os irmãos tinham que mudar de um lugar para o outro para encontrar pasto para os seus rebanhos. Logo depois desses acontecimentos, os irmãos foram para Siquém. Algum tempo se passou sem que mandassem notícias, e o pai começou a se preocupar com a segurança deles por causa da crueldade que tinham cometido contra os siquemitas. Assim, mandou que José fosse à procura deles. Se Jacó soubesse dos verdadeiros sentimentos de seus filhos para com José, não o teria enviado sozinho até onde estavam. Com alegria no coração, José se despediu de seu pai, e nenhum dos dois poderia imaginar o que aconteceria até o dia em que viessem a se reencontrar. Quando José chegou a Siquém, seus irmãos e os rebanhos não estavam mais lá. Perguntou a respeito deles e foi informado de que estava em Dotã. Ele se apressou, esquecendo o cansaço, tendo em mente aliviar as preocupações de seu pai e encontrar os irmãos a quem ele ainda amava. Seus irmãos o viram se aproximando, mas em seu ódio nem pensaram na longa viagem que ele tinha feito para encontrá-los naquele lugar. No seu cansaço e fome, ou no direito de ser bem recebido e no amor fraternal. Ao olharem para sua túnica, o símbolo do amor de seu pai, ficaram enfurecidos. Lá vem aquele sonhador, Gênesis 37, verso 19. A inveja e a vingança dominavam seus sentimentos. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. E veremos então o que será dos seus sonhos. Gênesis 37, versículo 20.
Rúben não poderia suportar a ideia de assassinar seu irmão e propôs que jogassem José vivo em um poço e o deixassem ali para morrer. Ele pretendia resgatar o irmão secretamente e mandá-lo de volta para seu pai. Depois de convencer todos a aceitarem seu plano, Rúben saiu, temendo que suas reais intenções fossem descobertas. José chegou sem ter ideia do perigo que corria. Em vez de ser saudado como esperava, ficou aterrorizado com a ira e os olhares de vingança dirigidos a ele. Seus irmãos o agarraram e tiraram sua túnica. Suas zombarias e ameaças revelaram um propósito mortal. Ele implorava que o deixassem, mas se recusavam a ouvi-lo. Aqueles homens cheios de ódio o arrastaram à força até um poço muito fundo que havia por perto. Empurraram o irmão para dentro dele e o deixaram ali para morrer. Vendido como escravo. Logo se aproximou um grupo de viajantes, uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito com suas mercadorias. Judá sugeriu, então, que vendessem seu irmão em vez de o deixarem a morrer. Assim ele estaria fora de seu caminho, e não seriam culpados do seu sangue. Afinal, insistiu, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Gênesis 37, verso 27. Todos concordaram e José foi rapidamente tirado do poço. Quando ele viu os mercadores, a terrível verdade caiu como um raio sobre ele. Tornar-se um escravo era algo que ele temia mais do que a própria morte. Aterrorizado e em agonia, apelou para cada um de seus irmãos, mas foi em vão. Alguns tiveram pena dele, mas todos achavam que tinham ido longe demais para voltar atrás. José contaria para o pai, com o coração endurecido pelo ódio, eles o entregaram nas mãos dos mercadores pagãos. A caravana seguiu seu caminho e logo se perdeu de vista. Rúben voltou ao poço, mas José não estava mais lá. Quando soube o que tinha acontecido com ele, achou que era melhor se unir aos seus irmãos para tentar encobrir o crime que tinham cometido. Mataram um cabrito, mergulharam a túnica de José no sangue do animal e a levaram para seu pai, dizendo que a tinham encontrado no campo. Achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Gênesis 37 e 32. Eles não estavam preparados para ver a terrível dor de coração e o sofrimento indescritível que foram obrigados a testemunhar. É a túnica de meu filho, disse Jacó. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Gênesis 37 e 33. Seus filhos procuraram confortá-lo, mas ele rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e chorou muitos dias por seu filho. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Gênesis 37 e 34. Clamava em desespero. Os moços, aterrorizados com o que tinham feito, além de temerem a condenação de seu pai, tinham ainda que se manter em silêncio sobre sua culpa, que até para eles parecia grande demais. O fim do capítulo 19.